Então, boa noite, um prazer estar aqui com vocês, um privilégio estar juntos para estudar as Sagradas Escrituras, e também estamos concluindo, como mencionei antes, a nossa campanha de missões mundiais. Tem sido realmente uma bênção orar, ouvir testemunhos do campo e poder conhecer diversos missionários. E participar na Noite das Nações ontem também foi muito legal, a gente poder estar ouvindo sobre mais um campo, e nós também fizemos uma cantina missionária, e eu me surpreendi com a quantidade de gente que tinha aqui, tudo que eles comeram. Então, foi uma contribuição muito legal para missões, e eu agradeço a igreja por estar envolvido em essa campanha de missões. Hoje vamos estar vendo um pouco sobre a vida de Timóteo, mas antes de chegar no texto principal, eu gostaria de ver o texto de 2 de Timóteo 2:2, se vocês podem estar vindo aí, e muitos usam esse versículo nos treinamentos missionários, à medida que eles preparam os missionários para o campo. E hoje a temática da mensagem de hoje é o discipulado e a Bíblia em nossas vidas. E esse versículo, 2 Timóteo 2:2, é muito importante para a vida de nós como cristãos. Diz assim a palavra de Deus: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitos testemunhos e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Então, Paulo ensinando a Timóteo, por meio de uma carta, a importância de investir sua vida em outras pessoas, que eles possam fazer o mesmo, investindo no futuro. Isso é um princípio de missões, o discipulado, mas também é um princípio da igreja local. E tão importante para os missionários no campo fazer discípulos, e também é muito importante nós, aqui na nossa igreja local, de fazer discípulos. É dentro das igrejas locais que Deus levanta os missionários, e as igrejas têm o privilégio de enviá-los ao campo. A missionária ontem, Annalise, que é da Tailândia, ela falou muito do papel da igreja local no preparo de missionários e o envio de missionários ao campo. Então, é dentro da igreja local que missionários são levantados, que eles são discipulados, que os chamados deles são confirmados. E a igreja local que envia os missionários e que continua orando por eles e ajudando no campo. Então, no começo desse ano, eu e a minha família estivemos nos Estados Unidos. Para os que não sabem, eu sou missionário norte-americano aqui no Brasil, e nós estivemos fazendo mobilização missionária, indo a diferentes igrejas batistas que nos enviaram ao campo, falando do que Deus está fazendo aqui em Rio Grande do Sul. E ao falar com essas igrejas, a gente enfatizava a importância do preparo do missionário dentro das igrejas. Pois a igreja, é na igreja que o missionário aprende o que ele vai fazer no campo. Ele aprende a estudar a Bíblia, ele aprende a discipular, a ser discipulado, ele aprende a compartilhar o Evangelho e a ensinar a Bíblia e servir. Essas são coisas que nós aprendemos dentro da nossa igreja, e essas são coisas que os missionários, quando vão ao campo, continuam fazendo. Fomos visitar a igreja que nos enviou ao campo, mais de 12, 13 anos atrás. E eu compartilhei isso com a igreja. O que vocês nos ensinaram lá atrás, a gente continua fazendo no Brasil. Coisas como trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, trabalhar com adultos, evangelismo, trabalhar na comunidade, trabalhar em grupos pequenos. Isso tudo a gente faz no campo missionário, e a gente aprendeu na igreja local. E muitos de vocês têm aprendido essas mesmas coisas aqui na igreja. Então, é uma forma que, como igreja, nos preparam para servir. E nós, como missionários, fomos treinados, nós temos treinamento de missões, mas a igreja, os líderes, os pastores, os nossos irmãos também investiram na nossa vida, nos treinando para ser missionários também. O mesmo conceito Paulo usou com Timóteo. Ele investiu na vida dele e o enviou a servir
e a investir na vida de outros, fazendo um discipulado. Nesta igreja, Deus quer te usar. E tem oportunidades para tu servir, para tu aprender, para tu investir na vida de outros. Mas isso vai depender muito da disponibilidade de cada um de vocês. Se estão dispostos a aprender, dispostos a servir, dispostos a estar ajudando em diferentes ministérios e diferentes oportunidades que existem dentro de nossa igreja. Obviamente, não dá para estar fazendo tudo. Por isso a igreja tem muitas diferentes pessoas que estão trabalhando em muitos diferentes ministérios. Pero sim, dentro da igreja tem um lugar para todo mundo servir. Então, tem oportunidades para você investir na vida de outros servindo. Então, como falei, não dá para fazer tudo, mas acha um lugar onde Deus pode te usar e deixa que Ele te usa para encorajar, ajudar, treinar e ensinar os teus irmãos e irmãs aqui na igreja. E não se fecha só num ministério. Prova outros ministérios. Fala com os pastores, fala com os pequenos líderes de pequenos grupos. Eles podem te dar algumas ideias, algumas dicas de outros ministérios que tu pode participar e estar trabalhando. Isso vai te ajudar a crescer na tua fé. Se disse que quando uma pessoa tem que ensinar, ele se empenha mais. Então, isso ajuda nós para poder crescer na nossa fé. Então, isso queria encorajar vocês a nível de introdução de os que estão trabalhando e servindo na igreja. Obrigado, continuem assim. E para os demais, lembrar que tem oportunidades para servir, oportunidades para ministrar e estar ajudando dentro da igreja. Então, o texto principal de hoje, vamos estar também em 2 Timóteo 3, do 10 ao 16. 2 Timóteo 3, do 10 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: mas vocês têm seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E têm seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, a minha perseguição e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio, de Listra, que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo serão perseguidos. Porém, as pessoas mais e fingidas irão de mal em pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que criou de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Sagradas Escrituras, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Pois toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, hoje estaremos vendo essa passagem, aprendendo algumas coisas que Paulo está ensinando a Timóteo, que a gente pode também ver nas nossas vidas hoje. O primeiro ponto é que Timóteo estava seguindo a Paulo. Paulo lhe escreveu a carta e ele é discípulo de Paulo. Então, Timóteo seguiu a Paulo de várias maneiras na sua vida. Vamos ver algumas delas. Ele seguiu os ensinamentos. Algumas versões vai dizer as doutrinas do seu discipulador, de seu líder. Timóteo se colocou debaixo de Paulo para aprender dele, de aprender das doutrinas, dos ensinamentos. Ele tinha uma autoridade onde ele aprendeu os caminhos do Senhor por meio de um líder espiritual. Então, Timóteo olhava para Paulo e aprendia do que Paulo estava ensinando. Assim como Timóteo teve um líder espiritual na qual ele podia aprender,
nós também devemos ter alguém que está investindo nas nossas vidas, na nossa vida espiritual. Esse relacionamento pode ser um formal ou informal, um discipulador, um líder, ou pode ser uma forma informal, alguém que está intencionalmente investindo na tua vida, algum mentor, algum líder de pequenos grupos. Como Timóteo entregou o que ele aprendeu a outros, é importante que você faça o mesmo. O que você está aprendendo na palavra por meio da igreja, de poder repartir isso com outros, discipulando um a um, grupos pequenos, seus amigos, seus colegas de trabalho e até, quem sabe, algum parente. Então, o que você vai aprendendo, busque as formas de ensinar isso a outros. E isso pode ser uma forma formal, sentando um a um com alguém, abrindo a Bíblia, ou pode ser uma forma informal, no trabalho, na hora do almoço, compartilhar alguma palavra com os colegas, mas levando as coisas que vocês estão aprendendo na palavra para outras pessoas. Então, Timóteo também seguiu na forma de viver. Então, Timóteo não só aprendeu das pregações, dos ensinamentos, mas ele também aprendeu olhando e observando a vida de Paulo, vendo como ele vivia e como ele reagia durante diferentes situações, como ele vivia a sua vida cristã e desenvolvia o seu ministério. Às vezes a vivência foi em pessoa, ele viu, ele estava presente com Paulo. Outras vezes a vivência foi por meio, como a gente leu hoje, por meio de uma carta. Paulo compartilhava a vida, compartilhava as experiências com Timóteo, mas ele via e acompanhava a forma que Paulo vivia a sua vida. Temos que viver uma vida junto aos que estamos discipulando e ensinando. Temos que viver juntos com eles para que aqueles que a gente quer evangelizar, a gente quer discipular, as pessoas ouvem o nosso falar e veem como a gente vive, e assim nós estamos investindo na vida dos outros. Muitas vezes quando as pessoas veem como a gente vive e veem que isso realmente combina com o que a gente fala, eles veem que é real em nossas vidas. Porque existem muitos exemplos ruins que falam uma coisa e fazem outra. Então, nossa vida, nosso exemplo é importante, e também é importante o que a gente fala. Quando eu fui líder de jovens lá nos Estados Unidos, na cidade de Memphis, muitos jovens eu conheci nas quadras de futebol em Memphis. Sempre tinha muito latino lá jogando bola e eu ia jogar com eles. E essa vez que a gente voltou aos Estados Unidos, eu me alegrei muito, porque tinha vários daqueles que eu conheci 20 anos atrás, que não eram cristãos, agora são líderes da igreja. Então, isso são coisas que, naquele momento, eu nunca imaginei, que indo jogar bola para fazer amigos, ia levar a pessoas a chegarem a ser líderes na igreja. Mas é importante a gente poder achar a forma de investir nossa vida em outros. Timóteo também acompanhou o sofrimento pelo evangelho que Paulo viveu. Na primeira viagem missionária de Paulo, em Atos 13, no versículo 50, nós vemos que em Antioquia, Pisídia, Paulo e Bernabé foram expulsos da região. Em Atos 14, em Icônio, eles fizeram muitos milagres e maravilhas e ouviram que o pessoal queria matar eles e eles fugiram para Listra e Derbe, e Paulo curou um aleijado lá em Listra e Derbe, e o pessoal quis adorá-lo como se fosse um deus, ele não deixou, e no mesmo lugar onde queriam adorar ele, acabaram apedrejando ele e deixando ele como morto. Então essas são coisas que Timóteo, ele ia ficar sabendo o que tinha enfrentado Paulo pelo evangelho. Então, Paulo, ele foi quase morto a pedradas, né? E isso é uma perseguição forte. Quando estudamos durante a campanha de missões mundiais este mês, nós ouvimos testemunhos de perseguições fortes que estão acontecendo ainda hoje no mundo. Aprendemos que tem lugares que tem esse nível de perseguição, de apedrejar pessoas que são cristãos. Então, é uma coisa que para nós aqui no Brasil
a gente às vezes tem dificuldade até de imaginar, mas esse tipo de perseguição ainda existe na história de hoje. E quando a gente vê a questão das campanhas, a gente vê os vídeos, a gente ouve as histórias, mas é difícil nós nos colocar no lugar porque a gente não vivimos isso. Eu teve a experiência de falar com um rapaz e ele me contou que ele esteve 18 meses preso numa cela solitária porque ele compartilhou o evangelho com alguém no seu país. E isso para mim foi impactante porque não foi uma história de longe, mas foi alguém na minha frente dizendo 18 meses sozinho numa cela, sem ver a família, sem ver os filhos, porque ele tinha compartilhado o evangelho no seu país. Então, esses tipos de perseguição ainda é real no nosso dia. E Timóteo, ele viu que Paulo tinha experimentado isso. Outro testemunho que alguém me contou, ele estava tendo a ceia do Senhor com 4 rapazes no país dele. Ele era estrangeiro, estava tendo a ceia do Senhor com 4 rapazes do próprio país. E ele perguntou aos 4, disse: eu vejo que vocês, quando fazem a ceia do Senhor, vocês fazem com tanta reverência. Eu nunca vi isso em outro lugar. Por que vocês fazem desse jeito? E os 4 rapazes olharam para um missionário e disseram: pois a gente não sabe se vai ser a última vez. E o missionário ficou meio sem entender, mas não deu 4 meses, os 4 tinham sido mortos por ser cristão naquele país. Então, esses testemunhos do campo impactam a gente, porque a perseguição é real. E o Timóteo, ele sabia o que tinha experimentado Paulo e tinha visto a sua fé permanecer firme, mesmo através desse tipo de perseguição. Então, hoje, nós enfrentamos alguns tipos de perseguições, mas não são tão drásticas. A gente até no EBD, com os adolescentes e jovens, a gente ouviu alguns tipos de perseguições que os jovens enfrentam por ter uma fé nos seus lugares de estudo e de trabalho, mas não é tão drástica. Mas os cristãos têm a oportunidade e o privilégio de compartilhar o evangelho, de compartilhar a palavra de Deus. E assim como Timóteo viu o que Paulo sofreu lidando com as perseguições, tem aqueles que estão te olhando quando você está sofrendo bullying no teu trabalho por ser cristão, ou no teu lugar onde tu estuda. Pessoas estão te olhando. Estão olhando como tu reage a certas coisas, e eles vão ver isso. Então é importante nós manter o nosso testemunho firme, porque nós, ao viver como Deus quer, nós vamos ser testemunho, como a gente compartilhou hoje no começo do culto, sal e luz, à medida que a gente vive e obedece ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente viu que Timóteo, ele seguiu a Paulo. O segundo ponto é que Timóteo escolheu a quem ele ia continuar seguindo. Então, essa passagem, a gente viu que Paulo falou para Timóteo que tinha muitos enganadores. Então, mesmo quando Paulo já não estava mais presente, Timóteo ia ter que decidir quem ele ia continuar seguindo. Então, tem pessoas no mundo que enganam. Algumas pessoas enganam por maldade, outras por ignorância, falando falsas doutrinas. Timóteo escolheu ouvir e seguir a Paulo. Em nosso mundo, há muitas vozes por todos os lados falando coisas falsas. Temos que reconhecer isso. Temos que ter cuidado no que a gente vê e o que a gente ouve e quem estamos deixando influenciar as nossas vidas. Tem pessoas que falam muito bem, muito legal, um bom papo, mas muitas vezes o que eles falam não é correto. Então nós temos que ter esse discernimento, a saber quem a gente vai ouvir e quem a gente vai deixar influenciar em nossas vidas.
Paulo encorajou Timóteo a continuar firme nas verdades espirituais. Vemos que Paulo encoraja e o lembra a Timóteo em três coisas: lembrar das verdades, saber quem foi seus mestres e conhecer as Escrituras. E Timóteo continuou fazendo essas coisas quando Paulo já não estava mais presente com ele. Continuou lembrando as verdades que ele tinha aprendido, continuou sabendo de quem ele tinha aprendido e ele se manteve firme nas Escrituras. Imagino que vocês conhecem alguém que em algum momento esteve firme nos caminhos do Senhor, mas hoje está vivendo longe de Deus. Tem muitas razões pela qual isso pode acontecer e acontece. Mas se como Timóteo nós lembramos dessas três coisas e aplicamos elas nas nossas vidas, vamos nos manter firmes no Senhor. Então Timóteo seguiu a Paulo, Timóteo escolheu a quem continuar seguindo e Timóteo é lembrado sobre as Escrituras. Ante as dúvidas e os questionamentos, nós vamos às Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia, para ver o que é verdade. Isso é importante. Que linda descrição do que é a Bíblia, que nós temos nos versículos 15 e 17 que a gente leu. Aprendemos que as Sagradas Escrituras nos dão sabedoria para a salvação por meio de Jesus Cristo, no versículo 15. A salvação, a Bíblia vai te explicar como você pode ter o perdão dos pecados e a salvação da tua alma. 1 de João 5:13 diz assim: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vida eterna. A Bíblia explica claramente que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. João 14:6 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a teu Pai a não ser por mim. Que mensagem incrível que temos na palavra de Deus. A mesma mensagem de salvação que salva as pessoas dos países para o qual a gente orou hoje, é a mesma mensagem que pode nos salvar quando a gente confia no Jesus Cristo aqui no Brasil. Que incrível! E a gente tem o privilégio de conhecer a Jesus Cristo e pregar essa mensagem para os que ainda não o conhecem. As Sagradas Escrituras também ensinam a verdade, condenam o erro, corrigem as faltas e ensinam a maneira correta de viver, que vimos no versículo 16. O que é verdade? O que não é verdade? Com os jovens, nós estamos estudando o pós-modernismo, que também fala muito sobre o relativismo, o relativismo diz que não tem um certo ou errado. O que tu pensa, o que o outro pensa, está tudo certo. Não tem verdades absolutas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que tem verdades, e verdades absolutas. A gente vê que tem um certo e um errado. E a Bíblia vai nos ensinar, vai nos guiar e vai nos mostrar o caminho certo de viver. As Escrituras condenam o erro. O ser humano pode se auto-enganar e se justificar na sua própria cabeça sobre qualquer tipo de pecado. Tu fala com alguém que está fazendo uma coisa muito ruim, pecado horrível, e ele na sua cabeça, de alguma forma, conseguiu justificar o que ele está fazendo. O ser humano é capaz de fazer isso, mas a Bíblia vai nos guiar, nos orientar a fazer o que é certo. Vai mostrar a diferença entre o que é certo e errado. Ele vai corrigir as faltas e mostrar a forma certa de viver. A Bíblia faz tudo isso. Por que não ler ela? Espero que todos podem estar lendo. E não só lendo, mas estudando ela. Eu estava tendo quando estava na faculdade lá nos Estados Unidos, eu estava tendo uma conversa com um rapaz de outra religião. E ele disse que ele estava nos Estados Unidos faz tempo, ele tinha falado com muitos cristãos, e ele sempre perguntava aos cristãos lá, né? Disse, e vocês leem a Bíblia? E ele estava ouvindo muitas pessoas dizendo que são cristãos que não liam a Bíblia, ou
conheciam histórias, mas não tinham costume de ler ela. Aí esse rapaz de outra religião olhou para mim e ele perguntou: se a Bíblia é a carta de Deus para ti, para os cristãos, por que não além? Isso é uma reflexão de uma pessoa de outra religião olhando para dentro. Mas é interessante, temos a palavra de Deus dado para nós, temos nas nossas mãos, não temos que só pegar pedacinhos, temos ela toda. Por que as pessoas não a leem? Porque não fazem parte da nossa vida, nossa rotina diária, ler a Bíblia. Tem um país do mundo que eles não tinham o privilégio de ter Bíblias. Aí o que eles faziam? Eles tiravam uma folha da Bíblia e davam para cada membro da igreja. Aí quando o membro terminava de ler, ele entregava essa folha e ele recebia outra. E eles tinham um cuidado tremendo com essas folhas. Passavam de pessoa a pessoa e não quebravam, não se desgastavam, porque eles adoravam o privilégio de ter pelo menos uma folha da palavra de Deus para poder ler. E nós temos ela toda. Então, quero encorajar vocês a temos as Escrituras, vamos ler, vamos deixar ela fazer parte da nossa vida. Então, o versículo 17 vai dizer que o servo, a Bíblia está para ajudar que o servo seja preparado para fazer as boas obras. Por meio da Bíblia, entendemos o que é a salvação e nos orienta a viver a verdade para que possamos marcar uma diferença na sociedade onde a gente vive. Que por meio da palavra estejamos todos prontos e preparados para fazer boas obras e demonstrar o amor de Jesus Cristo aqui no bairro, aqui nesta cidade e nesta região. Uma parte da atividade que a gente fez no evangelismo ontem com os jovens e os adolescentes, a gente perguntou como foi falar com as pessoas. Foram bem recebidos, não foram bem recebidos, as pessoas quiseram ouvir, não quiseram ouvir, como foi em geral. E nesse momento éramos acho que 20, 22 que estávamos lá, e eles compartilharam. Alguns não quiseram saber nada, não queriam nem falar oi, não quiseram receber a oração, não quiseram ouvir o evangelho. Mas outros não, outros quiseram receber uma oração, outros até ficaram para ouvir uma apresentação do evangelho, o que a Bíblia diz sobre a salvação. Então, nem sempre a recepção vai ser a mesma com as pessoas que a gente fala, a gente compartilha. Mas nós temos que fazer a nossa parte, de falar, de compartilhar, porque em todos aqueles que a gente compartilhou, teve pessoas que ouviram, fizeram perguntas, quiseram saber mais sobre o que a gente estava falando. Então, em conclusão, vindo na vida de Timóteo, Timóteo seguiu a Paulo, Timóteo escolheu a quem continuar seguindo quando Paulo estava presente e depois quando ele não estava presente. E Timóteo também lembrou o que ele tinha aprendido sobre as Escrituras e continuou firme nelas, na sua vida e no seu ministério. Quem você está seguindo? Espero que primeiramente está seguindo a Jesus Cristo, antes que qualquer homem ou qualquer mulher, e que Deus esteja te ensinando as verdades na palavra de Deus. Nossa igreja, que nos enviou ao campo lá, minha igreja dos Estados Unidos, que nos enviou ao campo, o ano passado, eles passaram por várias transições. Uma transição foi que o pastor fundador da igreja se aposentou. Ele se aposentou depois de 25 anos sendo pastor de uma só igreja, essa igreja que ele plantou. E nós fomos, era um pouco menos de um ano depois que ele tinha se aposentado. E eu fiquei, não sei se triste ou apavorado, porque tinha alguns líderes da igreja que tinham saído da igreja. E a desculpa deles era: eu não vou me deixar ser pastoreado por mais ninguém. E, teoricamente, eram pessoas maturas na fé, pessoas firmes na fé, mas eles tinham perdido o foco, seguindo o homem
e não a Deus que o homem estava pregando e ensinando. E eu até fui falar com o pastor aposentado, e ele estava mais apavorado que eu. Eu disse, não sei, eu ensinei essas pessoas por tanto tempo, e não percebi que eles estavam tão grudados em mim, e não estavam buscando o Senhor. Então, isso é uma advertência, digamos, para todos nós. Temos excelentes pastores aqui na igreja, excelentes homens de Deus, mas que a prioridade de nós seja sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Eu até ouvi, num tom de brincadeira, uma senhora falando uma vez, o Salmo 23, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, mas botou o nome do pastor dela. Então, ela fez em tom de brincadeira, né? Mas a gente ficou ouvindo isso, dizendo, isso é uma realidade para muitas pessoas. Eles trocam o Senhor por alguém. Então, que isso não seja uma realidade na vida de ninguém de nós, aqui na PIB de São Leopoldo. Que Deus, graças a Deus, temos amigos, temos líderes, temos pastores para nos guiar, nos instruir. Temos líderes de pequenos grupos, temos líderes de EBD, temos líderes de classes de crianças que estão investindo na nossa vida. Mas o primeiro deve sempre ser Jesus Cristo na nossa vida e não os homens. Então, quero perguntar para vocês, para refletirem aqui no final, que lugar tem as Sagradas Escrituras na tua vida? Tem um lugar principal? Tem um espaço no teu dia a dia, na tua rotina diária? Ou só faz parte do teu fim de semana, ou teu domingo? Como podem as Sagradas Escrituras ocupar um espaço principal na vida de vocês? Nós vimos aqui na passagem o que tão importante é a palavra de Deus, mas isso está fazendo parte da tua vida? O que tens que fazer para que isso seja uma realidade na tua vida? E a carta de Deus para nós, você está lendo ela? Você está estudando ela? Faz parte do que tu faz no dia a dia. Eu gostaria de tomar um momento de oração, para vocês estarem orando e refletindo sobre a palavra de Deus e o papel que ele tem na tua vida. Se tu não tem costume de lê-la, se nunca leu, se não tem uma, ore a Deus, peça a Ele agora, nesse momento, que pode te motivar a que a palavra de Deus seja parte da tua vida, de todos os dias. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Senhor. Por o exemplo da carta de Paulo para Timóteo, e o ênfase que ele deu nas Sagradas Escrituras. Que tu possa estar tocando a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, os que estão nos ouvindo nas redes sociais, para que possa estar refletindo nesse momento, que papel tem a palavra de Deus, a Bíblia, na vida deles. Se não tem um papel principal, que eles possam hoje fazer o propósito de que seja parte de seu dia a dia, que tomem um lugar central na vida deles, para que eles possam lê-la, estudá-la, aprendê-la, aplicá-la nas suas vidas, Senhor. E também vemos que na palavra de Deus explica como as pessoas podem chegar a ter a salvação das suas almas, Senhor. Se tem alguém aqui ou nos ouvindo que ainda não te conhece como Senhor e Salvador, que por meio da palavra de Deus, ouvindo as passagens que a gente leu, possam entender que tu eres o Salvador e que tu vieste para morrer na cruz pelos pecados de todos nós, e que podemos ter o perdão de nossos pecados e salvação da nossa alma. A tua palavra disse isso, e que isso seja uma oportunidade para todos que estamos aqui hoje, de colocar nossas vidas diante de Jesus Cristo. E se alguém não te conhece como Senhor e Salvador, que hoje pode ser o dia de salvação. Nos ajuda, Senhor Pai, a que a tua palavra seja parte de nossas vidas, que seja lâmpada aos nossos pés e lumbreira ao nosso caminho, para nos guiar às tuas verdades. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Hoje pela manhã, o pastor Reinaldo mencionou, e a gente tem falado durante todo o mês, sobre a importância de nós estarmos orando pelas nossas famílias. Esse é o maior campo missionário para nós. Nós devemos orar e nos engajar em missões estaduais, em missões nacionais, em missões mundiais, mas nós precisamos orar e cuidar da nossa família. Queria que nós orássemos mais uma vez. Feche os seus olhos e coloque diante do Senhor agora a sua família, seus familiares, aqueles familiares que ainda não tiveram uma experiência, um encontro com Jesus, aqueles que talvez conheçam Jesus apenas como um personagem histórico, não puderam experimentá-lo em suas vidas. Coloque diante do Senhor a sua família e coloque-se diante do Senhor como alguém que Ele pode usar na vida dos seus familiares. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas famílias. Estamos orando durante este mês inteiro sobre as nossas famílias. Ó Deus, e nós Te pedimos, humildemente, que o Senhor alcance cada um deles, alcance os nossos familiares, onde eles estiverem agora, que as Tuas mãos poderosas os alcancem, que eles tenham, Senhor, ó Pai, o encontro, que eles tenham com o Senhor, experiências, Deus, que eles possam verdadeiramente dar ouvidos à Tua voz, e que cada um de nós, cada um dos meus irmãos, cada um dos Teus filhos aqui, ó Deus, possa ser instrumento do Senhor na vida dos seus familiares. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser os discípulos que o Senhor quer usar para discipular outros para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ensinar, que possamos compartilhar aquilo que recebemos do Senhor. Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, Te agradecemos porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela tem nos alimentado. A Tua palavra tem sido, Senhor, combustível da nossa fé. Nós Te agradecemos por isso. Deus, que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas. Obrigado pela vida do pastor Caio, obrigado por sua família, obrigado por este fim de semana tão especial em nossas vidas, por tudo que ouvimos, por tudo que compartilhamos, por tudo que pudemos viver e experienciar na Tua presença. Nós Te agradecemos por tudo, ó Deus, que pudemos viver nesses 2 dias. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando as vidas que aqui estão, seus lares, em nome de Jesus. Amém. Amém.